E aí, pessoal, tudo bem? Nós chegamos à oitava unidade, a última unidade da nossa disciplina de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Enfim, chegamos ao final e antes da gente falar um pouquinho da unidade 8, gostaria de agradecer a vocês que nos acompanharam, que acessaram os vídeos, que fizeram as atividades, que seguiram, né? Fazendo essas revisões, estudando. Parabenizar vocês pelo empenho, pelo esforço e com certeza vocês terão um aprendizado muito significativo que vocês vão continuar trilhando esses caminhos aí. Bom, qual é o nosso tema da unidade 8? Gente, o nosso tema é estrutura e cultura organizacional. São divididos em dois momentos, então, essa unidade, né? O primeiro momento é falar de como funcionam as estruturas das organizações de hoje, da atualidade, né? E o segundo momento é falando sobre o clima organizacional e a diferença entre clima e cultura organizacional, né? E como isso é importante para poder entender um pouco os mecanismos de como funciona a empresa, né? Uma organização. E o primeiro tema fala de quais são alguns elementos importantes que se tem que ter esse cuidado, esse trabalho mais afinco, que é as dimensões que tem uma empresa, como que ela funciona, o que ela precisa ter para funcionar de maneira efetiva, né? Isso leva em consideração estrutura, tecnologia, estratégia, ambiente, instâncias de análise e as tendências de desenvolvimento. Então, uma pessoa ou um grupo que queira organizar a sua empresa, ele tem que ter muito cuidado, tem que ter uma visão muito ampliada de como ele quer que essa empresa seja organizada. Então, essas dimensões, elas são importantes para a gente entender como que uma empresa funciona. Não é só abrir, ter uma fachada e um lugar, mas tem várias questões que devem ser observadas aí. Então, isso aí eles chamam de quê? De arquitetura organizacional, né? Que vai desde pessoas, equipamentos e sistemas. Então, como que você vai organizar tudo isso, essas pessoas, níveis de hierarquia, né? Como que vai ser a cultura organizacional, como que você vai trabalhar o RH, como que você vai trabalhar a questão da tecnologia, capacitação, né? Então, isso vai além de ter apenas um lugar onde você vai montar o seu negócio. Você vai ter que prestar atenção em várias dimensões que isso vai ter que ter, né? E assim, existem vários tipos de estrutura de empresas, né? Que podem funcionar de N maneiras. Então, aqui só para trazer para vocês alguns exemplos, tem aquela tradicional, que é a maneira mais centralizada, onde tem a figura do diretor, do gerente, e aí aquela coisa da hierarquia muito marcada. Mas a gente também tem outras tendências, né? Desde a empresa que funciona em sistemas de rede, que é menos hierarquizada, e o sistema virtual que está cada vez mais presente dentro dessa nossa realidade, né? Então, esse estilo de sistema virtual, ele vai crescer, a tendência dele é realmente crescer, porque a gente tem uma necessidade hoje, né? De ter esse sistema funcionando, ainda mais com várias mudanças que nós vimos ocorrer neste ano aqui, não só no Brasil, como no mundo. Agora, aqui no bloco seguinte, se fala da cultura, né? Primeiro se fala um pouco do que é a cultura. E é interessante entender que a cultura ela é vasta, né? Ela traz dimensões muito interessantes para nossas análises, né? Desde a questão das trocas simbólicas até a dimensão do conhecimento que abarca a cultura. Então, ele traz através dos estudos sociológicos, antropológicos, psicológicos, de que maneira a cultura ela faz parte intrinsecamente da nossa vida enquanto seres humanos, né? Então, a cultura ela vai desde a dimensão material, de construção de artefatos, de grandes invenções humanas, né?
e até mesmo as dimensões mais sutis da nossa vida, que é a dimensão simbólica, as nossas construções de certo, errado, de como a gente vê o mundo. Então, tudo isso faz parte dessa dimensão cultural. Já que a gente está falando que a cultura é algo importante para nós seres humanos, não seria diferente afirmarmos que a cultura é importante para se entender uma organização. Então, assim, para se falar de cultura organizacional, a gente tem que entender que a cultura faz parte de todas as dimensões da nossa vida, né? Então, assim, ela é o filtro da nossa realidade. Dessa maneira, a gente vai identificar a cultura na organização como também um sistema de significados, um sistema que vai atravessar várias dimensões, desde os valores compartilhados, as nossas crenças e também os nossos ritos, o que nós fazemos no dia a dia, acaba se transformando na cultura daquela organização, daquela empresa, né? E aí, para finalizar, eu trago para vocês a diferença entre clima organizacional e cultura organizacional. São coisas que estão dentro da organização, da empresa, mas a gente tem que entender que há uma diferença entre eles. Então, assim, o clima organizacional são as expectativas que as pessoas que estão naquela organização têm da própria organização. Como elas veem a organização, como elas se sentem ali. Então, isso é o clima organizacional. Já a cultura organizacional são os mecanismos de identificação e de vivências da cultura dentro da empresa. Então, como as pessoas vivem, como elas compartilham valores, crenças, compartilham as regras, como isso acontece. Então, isso faz parte de quê? Da cultura organizacional, onde a gente vai medir, implementar e praticar, né, as nossas crenças. Então, é isso, gente. Aliás, as nossas crenças, os nossos valores, né? Então, gente, é isso. A nossa aula, a nossa última unidade fala exatamente desses dois momentos. Logo, logo nós vamos ter a nossa revisãozinha da unidade 5 à unidade 8, onde a gente vai traçar alguns principais temas que foram abordados nessas unidades, tá bom? Então, a gente volta com a revisão e até mais.